Olá, boa noite a todos. Estamos no 69º Encontro dos Médicos Poetas com o colega Roberto Avritcher. Vai falar um pouquinho sobre a arte e cultura popular conhecida no nosso Brasil, trabalho belíssimo que desenvolve. Com a palavra, Roberto. Todos bem-vindos aqui, nós estamos falando direto de São Paulo, do nosso quartel-general, da nossa reserva técnica do Brinquedo Vivo, que é formado 25 anos com os artesãos desse país e de outros lugares do mundo também, porque mostrando que a arte, cultura, educação e saúde são bem maior de um povo. E esse país, com certeza, é ímpar para isso. Então, que venham todos, e se você for ver depois, nós vamos passear aqui, acomodados por 2 Eduardos na nossa assistência técnica, por o Galpão, para você ter uma ideia do que é que existe aqui nesse bairro, Barra Funda, São Paulo, Brasil. Estamos à disposição, Máximo. Fique à vontade, já começamos. E vamos com ele no Brinquedo Vivo. Brinquedo Vivo. Brincar é vida, é alegria, a vida é brincar. Salta pula amarelinha, roda, roda numa cirantinha, vem pular a corda, sem parar. Brinquedo vivo, brinquedo vivo, vem, vou te ensinar. Brincar é vida, é alegria, a vida é brincar. E assim a gente começa à disposição de vocês, ou nós estamos convidando vocês a dar uma volta nesse mundo de sonhos, nesse mundo encantado, onde nós, esse grupo aqui, que tanto faz no dia e noite, tenta ter ideias, é um projeto de muitas mãos, para levar esse acervo pelo país afora, de uma maneira itinerante, para receber as pessoas. Lembrar que são 12 milhões de artesãos nesse Brasil. 12 milhões de artesãos. Então, Eduardo, que tal se a gente começar a mostrar alguma coisa? E vocês são mais do que bem-vindos para nos interromper. Vamos deixar a viola. Vim falando sobre. Aqui nós temos uma paixão. 90% dos artesãos desse país fazem as coisas do resíduo. O artesão não desperdiça nada, ele aproveita tudo. A grande parte não tem formação formal, como a gente pode dizer, embora redundante, né? E grande parte vem do Nordeste. Por quê? Porque as necessidades sociais maiores, hoje no país inteiro, mas talvez tenham sido ou sejam no Nordeste. Daí a necessidade faz a criatividade. Então nós temos aqui Norte e Sul, por exemplo, aqui é o logo do Brinquedo Vivo, lá em cima, porque o que é? São as crianças brincando pela paz, não é? Puxada pelo Espírito Santo. O Brinquedo Vivo não tem credo, não tem cor, não tem gênero, ele entende que a arte engloba a todos. Aqui vocês estão vendo desde trabalhos feitos, esse que Eduardo está mostrando aqui, é Nelson Carneiro de Olinda, de Recife. Nelson Carneiro, todos têm uma história social. Nelson Carneiro é uma pessoa que teve uma sequela de paralisia infantil. E tudo que vocês estão vendo é resíduo aqui, por exemplo, de um carretel de linha. Não é? Então, isso tudo que ele faz, sempre pensando na ludicidade. Lembrar que nem tudo no Brinquedo Vivo são brinquedos, são lúdicos, são criar, são fazer. E a pergunta que a gente faz nessas viagens pelos cantos desse Brasil, como é que você brincava? Como foi a sua brincadeira? Como era a história com o seu avô, com seus pais? Como foi? E as ideias não são simples assim, porque muitas vezes eu já ouvi, a minha brincadeira é um cabo de enxada.
Eu não conheci meu pai, mas sempre alguém ali ajudou e pensou, e resiliência, que é uma palavra que esse povo do nosso Brasil tem, que aflora em todas as conversas, né? Então, tem muitas histórias curiosas, né? Aqui, por exemplo, essas bonecas são feitas por senhoras de uma ONG na Bahia. E lembrar que o sustento dessas pessoas vem disso. Essas histórias, para muitos, que começou com uma brincadeira, vamos dizer assim, hoje é um ganha-pão. E eu sempre digo que se você tivesse 2 salários mínimos para cada artesão desse país, eles poderiam criar dia e noite e dia. Eu acho que essa é a função social também que o Brinquedo Vivo tem, de instigar, de buscar, e a gente cobrar dos nossos governantes as melhores condições que eles possam levar essas histórias. Eduardo, aqui é o mapa do Brasil. Olha só, como um artesão fez o mapa do Brasil, de cada lugar, sabe? Na religiosidade de Padre Cícero, nos sapos que lembram a Amazônia, e assim vai, né? Lembrar que nosso povo é extremamente religioso, né? O que a gente vê, e eu acho que é interessante as crenças e respeitos, e a gente vai a terreiros, e vai às igrejas, e vai às sinagogas, ou vai a qualquer lugar. E essas pessoas se conversam e se respeitam muito, isso é muito interessante e bonito. Tinha um grande amigo, Frei Chico. Frei Chico foi um holandês que conheceu ele no Vale do Jequitinhonha, Araçuaí. O Vale do Jequitinhonha é uma das maiores belezas. E lá ele, por exemplo, organiza o Coral das Lavadeiras do Vale do Jequitinhonha. Tudo isso que eu estou falando, referências, e vocês podem, isso vai ser postado aí pela Alicia no Instagram do Brinquedo Vivo. Brinquedo Vivo, assim você vai nos encontrar. 11 99 990 6950 é o nosso WhatsApp. E fique à vontade para as perguntas, nós adoramos conversar. Aliás, esse projeto é um projeto de conversadeiros, sabe? Porque as pessoas hoje têm que sentar e olho no olho. Nada contra a tecnologia, a gente usa, e essa moçada que está aqui ajudando, aqui os Eduardos, fazem as suas faculdades agora. Sentar e dedicar tempo, sentar e rabiscar. O brinquedo talvez seja importante, mas o tempo é impagável. E assim nós vamos. Eu tenho uma paixão toda especial pelo palhaço, pelo circo, como aqui Eduardo está mostrando, não é? Os palhaços... O palhaço, para quem viu o filme do Fellini, Pagliacci, né? O palhaço, o jeito, o nariz vermelho é a possibilidade que a gente tem de fazer, falar desde a época dos primórdios do mundo, né? O bufão punha o dedo no nariz do rei e saía com o pescoço do lugar, né? Nós temos aqui, Eduardo está mostrando, nós temos um fantástico artista aqui, de Lagoa da Canoa, Raimundo das Artes. Raimundo saiu de Lagoa da Canoa, 13 quilômetros de Arapiraca, 2 horas de Maceió. Ele retirou e ele fez a sua arte chegando no Museu do Ipiranga, uma fábrica onde havia fábrica de sapato. E dessa fábrica de sapato, com o resto ele começa a fazer a sua arte. Então, ele morou em favela, sempre em comunidades. Arte em favela, nós tivemos a alegria de ser convidados para o projeto do Paraisópolis, de fazer um podcast. A riqueza que existe nas comunidades, 10% da nossa população mora em coletividade. Eduardo, vamos entrando. Aqui, Raimundo fez a Avenida Paulista. E eu perguntei uma vez para o Raimundo, esse prédio vermelho aqui, que está mostrando, ele falou, Raimundo, o que é isso? Ele falou, senhor é analfabético? Esse é o MASP. Eu falei, mas você já foi? Não, eu não fui, mas pelo jeito o senhor também não foi. Então está tudo certo. Aqui nós temos o Elson Espósito, que eu conheci no Museu de Portinari, em Brodowski, pertinho de Ribeirão Preto. Ele faz, isso é tela de galinheiro com epox, e ele e a esposa dele fazem um trabalho maravilhoso, e grande professora. Quando cheguei na casa dela, lendo Nietzsche em francês, passei muita vergonha,
porque ela é uma genialidade e faz para os filhos, para os netos, e são grandes contadores de história. As escolas lá vão e eles para as escolas vão. Então aqui nós temos os outros trabalhos dele. E aqui em cima nós temos meus queridos amigos da Barranca do São Francisco, a Ilha do Mel. Esses barcos, os meus queridos, fazem flutuar o Rio São Francisco, perto de Piranhas, ou de onde for, de um lado Sergipe e do outro lado as Alagoas. Pão de Açúcar, lá fica tão pertinho. Então estamos andando. Aqui, motivos religiosos do nosso querido amigo Guariguazi, João Pessoa representado. Nesse momento, está acontecendo esse mês, uma grande feira de papietagem em João Pessoa. Segunda cidade do mundo a ser visitada esse ano nessas classificações que assim são feitas. Olha o detalhe da brincadeira. O detalhe da brincadeira. Das curiosidades, quando eu fui visitar Guariguazi, entrou alguém armado. Eu falei, meu Deus, era o irmão dele, que ele é cabo da Polícia Militar. Então deu tudo certo. Aqui está sendo preparado, aqui as peças de Willy. Willy é um grande artesão, mineiro. E aqui está a história de um apaixonante do nosso palhaço Valdemar, que era o único palhaço negro que nós tivemos nesse país, não é? E aí o Willy eternizou nessa peça, como ele eternizou na peça de Frei Chico. Se você olhar Frei Chico rolando boldrin, você vai ver Frei Chico tocando violão. E foi um grande amigo, e ele tinha uma coisa curiosa, ele pendurava no seu hábito um palhaço, porque era a mãe dele e ele realmente era um revolucionário. Então, Frei Chico, além de tudo, era um grande cantor. E a velha história da educação. Frei, da onde veio sua educação? 16 anos. Francês, inglês, holandês, Deutsch. E lá vem o Frei Chico, direto da Holanda para Açuaí. O Vale do Jequitinhonha é muito rico. Ah, mas o Vale... Não acreditem no fake news. Vá. Esse Brasil, a gente tem a oportunidade de andar. Esse país é de uma riqueza e as pessoas... negligenciam a possibilidade. Essa aqui foi uma criança de 12 anos que nós tivemos a oportunidade de conhecer no interior de Minas, e esse é um quadro que ela nos dedicou com 12 anos de vida. Aqui à esquerda, nós vamos ver uma pessoa muito querida, Efigênia Rolim, também conhecida como Efigênia do Lixo. Se vocês entrarem em Efigênia Rolim, vocês vão ver várias coisas em grande uma música. Peguei o meu conta-gotas, comecei a pingar, pinguei uma gota na outra, e assim eu fiz o mar. E eu, com conta-gotas na mão, devagar eu fui pingando, e o mar foi aumentando. Entrem em Efigênia Rolim, isso que eu cantei, essa música dela, feita, gravada pela Orquestra da Universidade do Paraná. Ela fez essa trabalho, o filho dela tem paralisia cerebral, a casa dele em Curitiba era toda circundada por canos de PVC. Olha a história, nunca desistiu. E logo aqui embaixo, dos amigos aqui também da Ilha do Ferro, as comunidades, de um grande amigo que fez, Clemilton, sabe, da porta se faz a arte. O que tiver, faz a arte. E a missão do Brinquedo Vivo é mandar o material para eles pintarem. Vamos entrando? Por que aqui está coberto de plástico? Porque o Eduardo, o Daiane e mais alguns parceiros, então vai isso aqui tudo ser desculpinizado. A maior dificuldade que nós temos é manter, além da organização, eu, Roberto, sou proibido de fazer bagunça aqui. A minha missão nesse projeto é encontrar pessoas e fazer as contas. E assim eu tenho tido essa grande alegria de encontrar pessoas que fazem muita coisa maravilhosa. Vamos entrar? Aqui está perpetuado
Cultura pernambucana, Carpina, 30 quilômetros do Recife, né? Nas mãos de Mestre Bila, que tem agora 2 filhos, é a cultura de Pernambuco imortalizada. Aqui nós temos de um grande amigo que se foi, seu Tião Paineira, que ele era de Tiradentes e falava assim: eu preciso pegar o barro na curva do rio em noite de lua cheia. Por quê? Porque ele fazia apitos. E se assim não fosse, o som do apito não saía ruim, não saía bom, não saía afinado. Então essas são as histórias que a gente tem. Aqui nós temos peças do seu Jair. Quem é o Jair? Jair é um senhor, são 3 irmãos cegos por degeneração da mácula de Cascavel, e ele ficou cego aos 30 e poucos anos, e o que acontece? Se você pedir alguma peça, ele faz desde que seja do passado. Do presente, ele não tem como, mas do passado, ele entra na oficina dele e faz o DKV, os carros antigos. Isso, assim, é uma alegria que a gente acabou de visitar o Jair. E o que a gente pode fazer do pó, do filtro do café, dessa nossa querida amiga mineira, conhecido, Dona Alice Mascarenhas, conhecido na mão de Minas, que é a segunda maior feira de arte popular desse país. A primeira vai ser agora, sempre em julho, em Olinda, no Centro de Convenções, e a gente tem uma mania de chegar antes e ir na casa das pessoas, porque nós não temos nada contra os galeristas, muito pelo contrário, mas a missão do Brinquedo Vivo é mostrar isso e guardar isso para que as novas gerações tenham essa possibilidade. E por isso que a gente precisa da ajuda de todas as pessoas aqui. Aqui alguns palhaços do Mestre Ginga. Mestre Ginga, Pedra Branca, Ceará. Ginga, um grande amigo que a gente conheceu. Logo depois ele teve um pequeno AVC. Ele tem uma persistência do canal oval. E aí ele fez um AVC. Essa conversa com a Laila, que é a esposa dele, que era professora na Zona Leste de São Paulo, já se vai para quase 20 anos. E Ginga, para conseguir ajudar a mãe, vem com os irmãos e a mãe faz os quitutes e eles vendem numa lona de circo, e um dia ele conta que caiu os quitutes e o dono do circo foi correndo atrás dele. Então essa é uma das histórias do Ginga. Vamos entrando aqui, a Baetetuba do Pará, também conhecido com a Baeté. A Baetetuba é o famoso Miriti. Isto é uma palmeira. Até a última vez que eu conversei com os amigos, 42 famílias vivem dessa palmeira do Miriti, não é? E isso é a grande festa no Círio de Nazaré, que acontece, que eles chamam dos Brinquedos de Miriti. Então vocês estão vendo aqui, junto com as peças também desses chapéus do grande mestre Benito Campos. Porque hoje é carnaval, não me leve a mal. É quem abre o carnaval em São Luís do Paraitinga. Então aqui Eduardo, aqueles palhaços lá estão. São do acervo que Benito faz e eu digo a todos os artesãos que o acervo não é meu, o acervo é nosso. Nada mais sou do que um guardião de uma parceria desse projeto. E já tivemos várias vezes, os artesãos aqui entram e começam a chorar porque não lembram, porque quem não faz acervo, quem não faz história, não tem nada para dividir. E a gente precisa dividir com esses artesãos. A madeira, essa aqui do meu querido amigo Márcio e a Bias, que também estão em Igaraçu perto de Recife, e uma vez alguém entra e fala, mas por que vocês não plantam nada aqui? Ele fala, sim, nós plantamos, isso é galho de árvore. Se eu não tiver galho de árvore, esses 3 alqueires são a nossa roça. Então esse aqui, a Bias e o meu, sabe, tanto com seu mestre, e eu conheci eles também na FENEARTE, e eles criaram a família fazendo a sua arte. Essa peça aqui, que Eduardo está mostrando aqui do lado, olha, vou tirar aqui, que dá para vocês verem. Essa aqui é feita por Elson também. É a casa de Portinari.
é a casa de Portinari. Então, a Pipa, a gente tem uma amizade com João Cândido, 85 anos, que é filho de Portinari. E João Cândido dedica a vida hoje para o projeto Portinari. É o café representado aqui. E aqui, Eduardo, é a igrejinha em frente à casa dele. E aqui a igreja que ele faz para a avó dele, muito religiosa, poder fazer a sua oração dentro de casa. Museu de Brodowski, quem for, siga Batatais, porque lá existe na igreja, na matriz, o azul Portinari, né? Esse é o macaco. Por que o macaco? Isso não é artesanato, não, mas eu sempre lembro, não se pendure aqui, pelo amor de Deus, né? Que as pessoas façam, que elas não reclamem, que elas busquem, que elas tentem, que elas errem, porque é aí que nasce as histórias todas que a gente vai conseguindo ver. Então, nós temos aqui... Tá? Máximo, você controla, por favor, o tempo, tá? Essas peças aqui são de Raimundo também. E nós vamos entrando aqui pelo galpão rapidamente. A gente não tinha ideia, porque são 8.000 trabalhos, mas brincam comigo. Eu tenho um grande amigo, Ricardo Lima, que é um grande antropólogo do Rio, e a gente tem alguns trabalhos, nós temos um acervo de Raimundo na cidade dele. Por quê? Porque a ideia é levar o brinquedo vivo para diferentes comunidades, lugares, onde cada lugar, o Sul, tem que entender um pouco mais da beleza do Norte, do Nordeste, e assim o vai. Então, temos grandes amigos no Rio Grande do Sul, além da minha família que lá mora, né? O Parque do Brick da Redenção, que tem uma feira maravilhosa de artesanato, como existe em Campinas, o espaço de convivência, que grandes trabalhos a gente lá veio. Então, só para vocês terem a ideia da magnitude do que acontece. Esse parque de diversão vem da história de uma família, da Dona Xoxa, que mora em Campinas. E ela, o marido auxiliar de enfermagem, e toda vez que eu ligava e falava, Dona Xoxa está na faculdade, Dona Xoxa está na faculdade. Falei, mas o que a mamãe estuda? Falei, não, mamãe é pipoqueira. Ela vende pipoca na faculdade todas as noites. Então, isso aqui é uma introdução para vocês. Eu estou aberto a perguntas. O que vocês quiserem, por favor, e a gente puder dividir, para a gente é uma alegria. Muito interessante, Roberto. Belíssimo projeto. Parabéns, viu? Obrigado. A ideia, o projeto é de todos, né? O projeto, eu acho curioso, Máximo, esses carrinhos aqui que você está vendo são de um senhor de Piracicaba, que eu conheci ele na Bienal de Arte Naif, e ele caiu da laje e teve um afundamento de crânio. Eu não consigo entender o que ele fala, mas depois do acidente ele começou a fazer os carrinhos. E ele faz, e os bonecos são feitos com cabelo. Quando a filha corta o cabelo, ela leva para o pai fazer. Esse é o nosso aeródromo. O Brasil sonha com um avião. Esse aqui é o aeródromo do Brinquedo Vivo. Então, aqui nós temos de Potengi, o Vale do Cariri. Cante lá que eu canto cá. Patativa do Assaré, que ficou 3 meses na escola e falou que a professora pouco tinha a ensinar a ele. É um respeito. Nós tivemos a oportunidade de visitar a terra de Santana. Além daquele conta, o neto fala assim, eu pego 3 bolos de sal, boto numa ripa, coloco a ripa na beira do telhado. Se no dia seguinte elas amanhecerem grudadas, pode plantar que vai dar boa plantação. E isso é a história das tradições que a gente vai aprendendo do nosso povo. A Patrícia está perguntando, quando você iniciou essa pesquisa, há quanto tempo? Patrícia, essa pesquisa, na verdade, começou acho que quando eu era moleque, que vai com colecionismo. Dizem o seguinte, se o projeto der certo, você é visionário, senão você é doido. Infelizmente, ainda estou na fase do doido, porque por mais que a gente tente, tem sido muito difícil. Então as pessoas viajam e falam, traz um sabão, traz um chaveiro. Mas quando eu comecei a viajar,
eu percebi que eu gostava, não era só da eu gostava das pessoas que faziam. E meu pai mineiro me ensinou que se a gente tem duas orelhas e uma boca, lá em Minas fala que é para a gente ouvir mais do que falar. E esse aprendizado que eu acho que me dá alegria, força de ir atrás, simplesmente sentar e ouvir. Ouvir o que as pessoas querem falar, e as pessoas precisam falar, e as pessoas não estão sendo ouvidas. Nada melhor do que um amigo para tomar um café. Quantas pessoas ligam e falam, você tá bom? Porque as pessoas, em geral, ligam para pedir alguma coisa, mas não, tem muita gente que liga para saber se você está bem, como é que as coisas estão. E cada vez mais, e é o momento que a gente está vivendo no mundo, né? Mais alguma história, mas aqui, por exemplo, aqui, muito autista, esse Zeppelin veio de Paris, que eu fui num congresso, dizem que o médico, quando tira férias, o médico não foi não foi para o congresso, ele foi de férias. A gente sempre ouviu essa piada, né? Mas esse Zeppelin que a gente está vendo ali é de um senhor que tem um filho autista, né? E ele fica do lado da Saint-Louis-de-Pauvre, que é uma igreja em Paris. E aí eu falei com ele, falou, Roberto, eu só tenho tempo para o meu filho e para fazer a arte, mas é o que eu gosto de fazer. Então, o fazer, o brincar, é uma grande terapia, né? Eu adoro, junto com pessoas que têm parceria com o Brinquedo Vivo, Arte e Loucura, né? O Museu Dinize da Silveira, no Engenho de Dentro, é de uma beleza, dos amigos Eurípides, Lula, da Cris, sabe? E de um grupo que se dedicou e se dedica à arte e à loucura, né? Sempre tem essa piada, se tem mais loucos fora ou loucos dentro, né? Eu já tenho a minha opinião definida, não é? Primeiro, o que é isso, né? Porque a pessoa quer fazer algo diferente, ela logo é taxada. Então, nós que fizemos também mestrado, doutorado, acho que a academia precisa conversar mais com o pessoal do meio da rua. E aí o Ricardo, amigo, ele tem essa mágica. Além de ter incontáveis teses, ele andou com Ruth Cardoso para fazer o artesanato solidário e ele tem a visão do antropólogo. O Brasil precisa conhecer o Brasil. Eu acho que isso é uma grande mensagem, né? Muita gente nada contra a pessoa ir para fora do Brasil. Existe mas viajar dentro do Brasil é difícil. Às vezes sim, às vezes não é tanto. Eu tive a oportunidade agora de carro cruzar Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Paraná. Não tem 1 centímetro que não esteja plantado de soja, de milho, que a gente ouve falar do agro. Se você pegar o carro, você não vai atolar nas estradas como o pessoal acha que atola. O meu padrão de viagem é um chuveiro do Lorenzetti, um ar-condicionado e um colchão que dê para esticar. Isso onde você for no Brasil tem. Não é? Certeza. Alguém mais alguma pergunta? Tenho pergunta, Roberto. É muito interessante, parabéns mais uma vez. Esse espaço aqui em São Paulo é aberto à visitação? Esse espaço está sendo cuidado, ele funciona como uma reserva técnica e a gente recebe as pessoas com hora marcada. Por quê? Porque é um acervo delicado e quando você mandar repito, 11 99 990 6950, esse WhatsApp a gente consegue sim receber as pessoas e conversar e aprender, porque todo mundo que aqui vem tem uma história para contar e nós adoramos a contação de história, né? Aí o Brinquedo Vivo, aí a Alicia responde e passa, aí a ideia é que a gente tenha cada vez uma turma maior, esse projeto seja de muitas mãos, né? Nós recentemente tivemos a honra de conhecer a senhora que fez o livro maravilhoso do Caramelo. O Caramelo, aquele cavalo, ficou 4 dias, sabe? Lá no Rio Grande do Sul, em cima de uma árvore. Aí eu aprendi que nós temos o cachorro caramelo, o cavalo caramelo, que nós temos o burrico do Shrek, sabe? E nós aqui, a nossa pele desse país também é caramelo, porque nós somos a fusão, né? E que eu já tive a oportunidade de morar fora daqui, quando a gente vê tanta coisa de discriminação, de racismo, esse país, eu vou lhe dizer, do pouco que eu conheço o mundo afora, é onde isso acaba sendo uma das menores dores, né? Eu acho que essa é uma das
dos maiores bens que esse país tem para mostrar para o mundo, né? Todo mundo que estuda música quer vir para o Brasil. O Brasil é mais do que o samba do carnaval. Ele é um país de uma riqueza cultural ímpar. E o tamanho dele é impressionante. Dei uma aula em Rio Branco e percebi que são 7 horas até se chegar na praia em Fortaleza de avião. Não é? Se você cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta, são 5. Esse é o tamanho do nosso país. E essa é a riqueza que a gente tem para mostrar. E esse complexo, muitas vezes, do brasileiro que lá fora é bom, aqui é ruim, não é assim. A beleza que a gente tem aqui é fantástica. A comida, a música, a dança, o carinho, a medicina que a gente tem nesse Brasil, o carinho que a gente tem com as pessoas, não existe fora daqui. É experiência pessoal e de tantas pessoas que a gente conversa. Todo mundo dá um jeito. Existem problemas? E quantos problemas? E quantos problemas que não existem? Agora, as pessoas acabam sendo cuidadas, não é simples, e nunca vai ser simples. Só que é o 5º país em população, né? 213 milhões de pessoas. É bem mais fácil que administrar do que os 80 milhões da Alemanha, do que na Espanha, em países menores, que é mais fácil. Isso aqui é gigante. E o que o Norte fala, o Sul não compreende. As datas, as festas. Isso é a beleza de andar por esse Brasil que a gente é apaixonado de fazer. Seja no ônibus, seja no carro, seja de carona, seja de bicicleta, seja como for. Mas conheça, vá visitar o seu país. E eu acho que o brasileiro devia fazer isso mais. Eu tenho ouvido mais e eu tenho uma certeza que no mundo onde cada vez menos água, menos alimento tem, menos espaço, esse país cada vez vai subir mais nessa escala de visitação. Por isso que João Pessoa hoje está assim, Florianópolis, que eu tive a caminho do sul, tinha 1,5 milhão de pessoas. Então é isso, eu acho que essa é a mensagem de um projeto onde o Brinquedo Vivo tem uma gotinha e ele adora receber as sugestões, porque se isso nasceu da minha cabeça, não sei como, a gente aprende com todo mundo que vem aqui e dá suas sugestões e quer fazer assim. As escolas, nós já tivemos escolas, já fizemos grandes exposições com o SESC. Danilo conhecia o acervo, foi muito gentil, a gente fez com 30 anos da inauguração do SESC Pompeia, ali na Bobardi, a exposição que ela havia feito 30 anos antes, e quando foi o aniversário da abertura do SESC Pompeia. Como ela fez no MASP, né? Então, eu acho que isso é uma grande viagem. Tá aí a Roberta Bossó e Sérgio aí, Roberta, filho de Janete Costa, que faz um trabalho incrível com o Sérgio, um amigo do coração, que vai a 500 quilômetros do interior do Recife, na fazenda do vô dele, e lá vamos nós, como a gente foi para conhecer o Expedito Celeiro. Estamos encerrando aqui. Tem o Expedito Celeiro que fazia... O avô dele aqui são sapatos de palhaço. E tinha uma curiosidade, essas roupas ele fazia, o avô fazia para Lampião. E aqui ele fazia quadrado. Por quê? Porque aí a polícia não sabia se Lampião estava indo para frente ou estava indo para trás. Então, assim, outra coisa, o palhaço, quando morre, a família leva para um centro do circo. A alma do palhaço fica dentro do sapato. Então, isso é uma coisa que a gente foi aprendendo. Nós temos um carinho especial pelo Ézio de Campinas, Fernandinho, parceiro grande de Montanhê, sabe? Que a gente que se foi naquele... Todo mundo lembra, o Brasil ficou muito triste, em Piranhas, né? Onde ele se foi. Então, assim, a gente vai, pede histórias e mais histórias vêm. E assim nós temos esse acervo que ele fez. Esse eu ganhei de um paciente também, estava fazendo um ultrassom. O ultrassom não é bem pago, mas esse chapéu, ele é o chapeiro lá da churrascaria. Ele falou, doutor, eu vou mandar um novo. Eu falei, novo não quero, me deixa ver. Aí ele me deu esse aqui do Parreirinha, aqui perto do Parreirinha, aqui do... Me fugiu, aqui perto da Santa Casa, de onde a gente é egresso. Então a gente tem muito carinho, né, por esse acervo, porque é tudo feito 1 a 1. É tudo feito na gentileza, é tudo feito com carinho, por um povo que tem muito para dar. Então, acho que Excelente, Roberto. Excelente, Roberto. Muito bom, viu? Roberto, a gente está um pouco adiantado no horário.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem registros gravados ou escritos dessas histórias? Sim, algumas coisas nós temos gravado, nós temos filmes feitos na alma de uma pessoa maravilhosa que faz estar com a gente, que coordenava o marketing da Santa Casa, que vai estar com a gente, e eu convido as pessoas para verem tudo que ele faz de bonito, que ele nos ajuda. O nosso querido amigo, que é um dos maiores, o Oscar D'Ambrosio, um dos maiores entendedores de arte desse país. De uma alma impressionante, o que Oscar faz. E semana que vem ele já foi convidado para tomar um café, e nós vamos começar, a ideia é fazer mais podcasts destes para falar com o nosso povo e que eles falem conosco. Essa que é a ideia. E a tocar música também. Porque a música, eu estudo, na verdade, eu sou um grande impostor, sabe? Já fui mandado embora por vários professores, mas tem outros que entendem. Eu tenho um grau de dificuldade grande em aprender. Mas eu acho que isso não é demérito, e cada um acha pessoas que nos ajudam. Eu achei várias que me ajudaram, que têm a paciência de entender que eu não sei, eu tenho um grau de déficit de atenção, que para mim é difícil, que é esse instrumento que vocês estão vendo, ele abre com uma nota e ele fecha com outra nota. Tirando essa nota marcadinha aqui, que é o dó. Vocês veem, então, eu estudo sanfona também. Por quê? Porque para mim tem sido um grande desafio. Não é? Então, eu acho que é isso que a gente vai buscar, não tem obrigação. E esse grupo fantástico aí, capitaneado por essa ideia dessa figura do Máximo e pessoas queridas, né? Muitos médicos escrevem, muitas pessoas da área de saúde, é o jeito da nossa sobrevivência psíquica também, né? A gente chega em casa, pega um bico de pena, ou pega um instrumento, leva o cachorro para passear e já vai pensando em escrever. E por isso que a gente tem paixão por Drummond, a gente recomendo muito visitar Cordisburgo, né? A casa do nosso querido embaixador mineiro, Pedro Nava, e tantos outros escritores, parceiros de Luiz Gonzaga. Meu Deus, quantos médicos e quantas pessoas da área de saúde, sabe, foram médicos, diplomatas. Eu acho que é isso que a gente tem que levar para as escolas de medicina também. Que a gente tem que levar, que essa moçada mais nova, para cuidar melhor da saúde de todo mundo, tenha que entender um pouco mais do que possa estar escrito num livro, numa poesia, num canto, num encanto, em todo canto desse nosso Brasil. Então, à disposição, Máximo. Parabéns, Roberto, excelente. Alô? Calma aí. Tem mais uma pergunta. A Letícia perguntou. Ela está perguntando se tem alguma xilogravura de J. Borges. Eu não só tenho xilografura de J. Borges, como eu visitei J. Borges 2 semanas antes dele falecer. J. Borges morava pertinho, né? Tem um centro. E eu vou colocar esse filme, vou pedir para colocar essa entrevista de J. Borges 2 semanas antes dele partir. A fato, quando eu cheguei na cidade dele, em Bezerros é 1 hora de Recife, ele estava já muito doente, e a esposa falou, ele não vai poder falar com o senhor. Não deu 10 minutos, ele apareceu na cadeira de roda. Na verdade, ele estava fazendo lá, estava com oxigênio, ele tinha um enfisema importante, estava edemaciado, uma insuficiência cardíaca, e aí eu comprei as matrizes dele. E essas matrizes vão estar expostas também. Então, sim, a gente tem por causa disso. Mas tem o que me é caro nessa história, é ter vivenciado com ele meia hora do tempo dele, num momento de vida já tão difícil. Eu acho que é isso. Está aí. As matrizes estão aí e o material está aí também para imprimir. Excelente, Roberto. Obrigado, viu?
Alguém mais tem alguma pergunta? Quer comentar? Cristina? Opa, tem... Posso, Ele está perguntando se tem alguma posso falar? Pode. Isaac, Posso falar. Meu nome é Isaac. Olha, Roberto, eu te conheci, a tua exposição em São Paulo, e lá no Santo Amaro, meu Deus, como me influenciou. Eu queria te perguntar, Roberto, aliás, dizer que você muito me influenciou e continua influenciando. É bom você existir. Eu queria te perguntar, quando as palavras de dicionário já não servem, não são suficientes, quando o verso ainda não surgiu, a música ainda não surgiu, como é que surge o brinquedo? Eu acho que o brinquedo, não sei, Isaac, é uma pergunta muito, para quem não conhece, Isaac faz, se eu tiver errado, a primeira turma da Faculdade de Medicina da Santa Casa, não é, Isaac? Isso. Depois ele foi professor titular na Unicamp, vocês estão aqui junto com Patrícia, ela tem um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo de, sabe, de cuidar das pessoas, né? Da saúde mental das pessoas. É de um casal amoroso com esse filhote que tem aí, que está junto, que eu tive a alegria de conhecer, já foi pequeno um dia. Eu acho que nasce do sonho de cada um, sabe? Porque é a criança que brinca na beira do mar, né? Do castelo, sabe? A gente vê o desenvolvimento tão lindo da criança, né? Ela começa a brincar com o dedo do pé, né? E depois... Eu acho que as empresas de brinquedo muitas vezes ficam bravas porque as pessoas dão brinquedos e as crianças brincam com a caixa do brinquedo, né? Uma das coisas mais lindas que eu vi num projeto na periferia em Vespasiano, uma pedagoga, uma comunidade muito complicada, a caixa da geladeira e a do fogão. As crianças faziam uma cidade disso. Uma vez eu vi de um professor que na periferia de São Paulo faltavam algumas cores e as crianças misturaram e fizeram das cores primárias o que outras crianças que tinham oportunidade não fizeram. Então, isso eu acho que é uma coisa muito interessante, porque a superação, as pessoas que não tiveram a sorte de ter um núcleo estrutural, de algum jeito seguiram à frente tantos exemplos bonitos que a gente tem, né? E eu acho que o trabalho da criança é brincar. Um país como o nosso, os países ditos são menos civilizados, a infância e a terceira idade são, sabe, bem maior de uma população, né? Eu acho que isso, que saiu ontem, eu estava vendo um trabalho no Japão, que tem pessoas no Japão que querem ficar dentro do sistema carcerário pela solidão, pela falta de quem cuide e pela falta da comida. Nós estamos falando do Japão, que é um país que respeita a sua população, mas é um dos países onde está em numa vertiginosa queda, né, da parte de nascimentos, né? Isso que a gente está vendo. Eu acho, Isaac, que a necessidade de sobrevivência. Eu preciso, de algum jeito, estar aqui no galpão, eu preciso estar com essa sanfona, eu preciso estar falando, eu falo mais que a boca, eu preciso de falar com as pessoas, eu me sinto muito bem assim, né? E muita gente fala, mas o que você ganha com isso? Eu não sei, porque eu acho que na vida, sabe, eu tenho um amigo, uma pessoa muito querida, que ele é esquizofrênico, que às vezes ele liga de madrugada só para falar. Ele liga no escuro, né? Eu não tenho nada da área de vocês, né? Mas, sabe, o brincar, a tinta, o fazer, Nise da Silveira, o filme que ganhou, sabe, a gente precisa de brincar, a gente precisa de fazer. A gente precisa de fazer nada, porque o ócio criativo, eu acho que nos acalma, né? E as pessoas, sabe, a gente tem que, de algum jeito, parar. Uma das coisas mais difíceis na minha terapia é quando o terapeuta, que é uma pessoa muito querida, o Marcelo da Paz, eu sei que na técnica de vocês é a pausa. Como é difícil ficar em silêncio, né? Como a pausa é difícil na música, né? Então, eu acho que a se aquietar e a mente... Eu acho que o brincar é isso, Isaac. Ele permite a gente, um pedaço de papel, uma caixa de fósforo, ficar olhando. Eu tomei pau no curso na Serra Serena de meditação. Eu tinha que ficar pela janela, olhando um cavalo abanar o rabo do outro lado.
Confesso a você que eu não consegui. Fiquei 5 minutos e estava agitado. Mas eu acho que a meditação também é uma ciência maravilhosa. Se acalmar, né? Excelente, Roberto. A gente está um pouquinho adiantado no horário. Silvânia tem mais uma pergunta, pedi para ser breve e a gente começar a segunda parte. Por favor, Silvânia. Alô, meu microfone está desligado. Ela não está falando, mas então tá ótimo. Bom, gente, muito obrigado. Sami, quer fazer algum comentário? Boa noite. Eu não consegui mudar o nome de jeito nenhum. Meu nome é Eurípides. Sami é Sociedade de Amigos do Museu de Imagem do Inconsciente, que, enfim, o nome entrou. Mas eu queria só deixar aqui um testemunho, né, muito especial dessa pessoa especialíssima que é o Roberto. Eu não sou médico, né? Eu sou um músico e museólogo, mas eu trabalhei durante 25 anos com uma grande médica que influenciou muito a arte brasileira, que é a doutora Nise da Silveira. E continuo trabalhando no legado dela até hoje. Conheci também o Patrícia e o Isaac, que estão aqui através dela. A nossa Cristina Pena, que atualmente é vice-presidente da Sociedade de Amigos, que hoje é presidida pela doutora Margarete Dalcolmo, né? É a primeira pessoa da área da saúde médica que dirige essa sociedade, que cuida do legado. Mas eu não vou falar disso, quero falar do Roberto. A doutora Nise, tem uma frase dela que ela falando sobre os problemas dos transtornos mentais e seus tratamentos, ela diz assim que o afeto era a base do tratamento, né, da doutora Nise, de tudo que ela fazia. E ela diz assim, sem o afeto, a cura será quase impossível, né? Então, o Roberto é a personificação do afeto, assim, amigo, né, é uma palavra que representa o Roberto assim com todas as letras, né, com esse trabalho maravilhoso, esse amor que ele tem pela arte brasileira. Isso é uma coisa lindíssima. Ele já é um patrimônio já brasileiro, viu? Meus parabéns pela iniciativa de vocês de trazer essa presença tão incrível e tão rica aqui nesse programa. Infelizmente, eu entrei muito tarde, mas eu não poderia deixar de manifestar assim, nosso grande carinho, afeto e admiração pelo trabalho dessa grande figura. Esse músico, que além de ser um grande músico, ele acaba de lançar um livro, é a vida dele, 17 anos, é um livro ímpar, é um livro de referência mundial, sobre contando a experiência dele, a arte bruta, brut art, com trabalho de Nise. E eu tive a honra de estar com ele, Cris, ele foi entregar para cada museu que permitiu a ele fazer, com certeza, esse tratado que passa para a história mundial. Eu sei que em português está aí, mas vai ser traduzido em inglês. E a gente teve a oportunidade de visitar o Museu do Petit Pierre, na cidade entre Petit Pierre, D-I-C-Y. É uma cidade onde são 6.000 trabalhos. E Eurípides, quem não conhece o museu, com eles tem que conhecer, porque isso não tem outro. Sabe, o Brasil precisa conhecer trabalhos como esse, que o meu capitão, professor Eurípides, perpetuou nesse livro, né? Eu acho que a gente devia colocar, ele vai lançar em São Paulo, acho que todo mundo devia estar presente para ganhar um beijo, um abraço e um autógrafo desse livro ímpar, Eurípides. Que bacana, parabéns, Eurípides. Agradeço a presença de todos. Quero deixar aqui um agradecimento especial ao Roberto, deixar um convite a todos que queiram participar do nosso movimento, os Médicos Poetas. É uma iniciativa aberta a qualquer pessoa que goste de cultura, de arte, literatura. Infelizmente, a gente não tem tempo para mais perguntas. Vamos convidar aí o
o professor para participar do nosso encontro, e a gente vai encerrar agora. Em seguida, vamos ter uma palestra com o Geraldo Lacerdini. Só um minutinho, a gente já recomeça aqui.